Bom, eu sou Walter Toledo Silva, nasci em 1920. Quando foi 1925, eu entrei no Jardim da Infância da Escola Caetano de Campos. Aliás, até hoje eu não sei bem como eu entrei, porque lá era dificílimo entrar, era só filho de políticos e era uma escola de ponta, era uma escola muito renovada, mas provavelmente pouca gente se lembra até das instalações dela. Ela estava, a parte principal desse Jardim da Infância está onde hoje passa a Avenida Ipiranga. E lá havia um pavilhão muito diferente das coisas atuais aqui da cidade. E eu me lembro que havia 4 salas. Eu morava nos Campos Elíseos naquele tempo. Morava exatamente na Rua Elvésia, na Rua Barão de Campinas, esquina com Elvésia. Na Rua Barão de Campinas passava o bonde, mesmo na esquina. Eu me lembro, eu não perdi a mãe muito pequena, então as minhas tias me levavam à escola, um dia era uma, outro dia era outra. Eu tomava o bonde na esquina da Barão de Limeira e ia até a Praça da República, acredito, e lá descia do bonde e entrava no Jardim da Infância. Me lembro que a gente usava um chapelão largo, acho que era de palha, exatamente, e que tinha uma faixa escrito Infância na frente, isso eu lembro. E fora daí, em termos de uniforme, acredito que tinha um avental quando estava lá dentro, porque a gente trabalhava com massinha, trabalhava com uma opção de coisa, e devia ter essa proteção. Já, é claro, na Caetano de Campos não havia uniforme nenhum, cada um ia como podia ou como queria. Mas, fora daí, a maioria ia de bonde mesmo, viu? Mesmo as pessoas que tinham carro, não se dava muito trabalho. Só nesses casos, como o caso da Estela, em que não ia nenhum adulto da família ia buscá-la, então ia o outro. 7 anos a gente podia entrar já para o que se chamava então a Escola Modelo. Escola Modelo, que era contigo, tinha apenas umas grades separando o pátio de uma do pátio da outra, mas era uma grande ansiedade que a gente queria transpor aquelas grades e passar para a Escola Modelo. Então eu entrei na Escola Modelo, me lembro até hoje da primeira professora de lá, que foi quem me ensinou a ler. Naquela época não se forçava a aprendizagem de leitura no Jardim da Infância, era só no primeiro ano. E eu até me lembro que no primeiro ano era dividido, havia turma A, B e C, de acordo com o nível. Primeira série do primeiro ano da Escola Caetano de Campos, primeiro ano primário, Dona Melinha era professora. Naquela ocasião havia uma outra professora auxiliar, a Dona Jurema. Sim, isso era no porão. A gente fazia, havia o porão, e o porão naquele tempo era utilizado. Tinha, por exemplo, o que se chama, a gente fazia modelagem, era o que se chamava, modelagem. Me lembro de ter feito vasos, de ter feito outras pecinhas assim. Foi a primeira vez na minha vida que eu manuseei barro, porque isso tudo existia antes da reforma. Peguei um finalzinho que estava mesmo dentro desse porão. E nós tínhamos um professor de educação física, eu acho que ele era estrangeiro, tinha sobrenome Max, seu Max, me lembro ainda
Mas ele não era, vamos dizer, ele nos obrigava a fazer movimentos, etc. e tal. A voz corrente é o seguinte, que ele era um professor de educação física, mas ele mesmo se poupava. Isto foi uma das coisas que para mim foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Que era um exame puxado, provas escritas e orais. Eu ainda me lembro que o meu examinador de português foi o Silveira Bueno. Eu me lembro ainda do título de uma das coisas que caiu na prova escrita, era interpretar um provérbio que era o seguinte: à noite todos os gatos são pardos. Então não me esqueço disso. E depois eu acho que eu me saí muito bem, porque na classificação final dos alunos eu entrei em segundo lugar. Em primeiro lugar entrou um rapaz, meu colega chamado Antônio Rodrigues, que hoje ele é professor emérito na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, mudou para lá, e ele era brilhante. Eu tenho uma biblioteca de história que qualquer pessoa que veja vai pensar que eu sou um especialista em história, e não sou. Este gosto eu adquiri por causa de uma professora que eu tive lá, chamava-se Branca Cantimelo. Essa professora que eu até me lembro de uma vez ter perguntado para ela diretamente: olha, eu ouvi dizer que a senhora tem um parentesco com a Marquesa de Santos, é verdade ou não é verdade? Ela me confirmou que tinha ligações familiares e coisas desse tipo. Então é o aspecto, vamos dizer, formativo que a Caetano de Campos me proporcionou. Não só sobre aqui, sobre as outras disciplinas também. Eu só tive uma dificuldade lá. A dificuldade foi com o professor de inglês, quando as atitudes dele eram atitudes de quem bebia muito. E numa ocasião qualquer, logo numa das primeiras aulas, ele me mandou sair da classe, me mandou embora. Isso me irritou tanto que nunca mais eu quis voltar às aulas dele. Eu pensava que eu estava castigando o professor e fiquei com um péssimo inglês. E claro que aí eu para compensar, me dediquei mais ao francês. Cleófano de Oliveira Campos, ele tinha Campos no nome, Cleófano de Oliveira Campos, e que era um intelectual brilhante, brilhante. Eu acho que eu estava no fim do segundo ano, começo do terceiro, a escola mudou para a rua Marquês de Tours, um casarão velho, grande, na rua Marquês de Tours. E claro que eu pessoalmente não gostei muito, porque seria o ano que eu ia começar as disciplinas que sempre me atraíram, a química, a física. Eu sempre fui muito bom aluno nessa parte de ciências. E ia durar, ia ser uns meses só a mudança, na realidade foi praticamente o ano inteiro. Nós ficamos na Marquês de Tours, enquanto se construiu o terceiro andar. No ano seguinte voltamos para Caetano de Campos, mas a escola era diferente, entendeu? Havia outro público, havia os adultos que ocupavam o terceiro andar era o Instituto de Educação, então ali. E quando foi pelas alturas de 1934 que foi fundada a USP, e que não tinha sede, assim que apareceu o terceiro andar da Caetano de Campos, alguns cursos da USP passaram a ser dados lá na Caetano de Campos.
Então, isso até, vamos dizer, me pôs em contato, eu acabei conversando com aquela gente mais madura, mais adulta, e isso, creio que me trouxe um amadurecimento mais rápido, desproporcional à idade que eu tinha. Eu passei a querer assistir aula de psicologia, passei a querer assistir conferência que se dava em São Paulo sobre assuntos que estavam em moda, se falava muito do Freud, e se falava muito do freudismo, das teorias. Então, o senhor conheceu a Noemi Rudolpher? E muito, e muito. E através da Noemi eu fui bastante ligado a um laboratório que elas tinham lá de pesquisa. Depois conheci, inclusive o marido da Noemi, o Bruno Rodolfo, por causa do meu interesse por história, conheci a ele, até que ela não me ouviu. E muito mais o ambiente da filosofia, que era o ambiente universitário por excelência. E havia naquela época alguns professores que hoje eu reconheço que eram bons, mas que eram enciumados com relação aos professores estrangeiros que vieram para a filosofia. Nós tínhamos grandes nomes da matemática, da física, que, como teve o professor Fantapié, que foi bem reconhecido na Europa, de quem eu cheguei a ser aluno, o professor Vatag, com quem eu trabalhei. E era uma época que as pesquisas estavam começando aqui. Ninguém antes aqui no Brasil falava em pesquisa, ou fazia pesquisa, ou trabalhava em pesquisa. Eu, na qualidade de estudante, eu participava de uma pesquisa que a faculdade fazia embaixo do túnel da 9 de Julho, que estava então em construção. Havia lá uma cabine em que a gente procurava fazer estudo de raios cósmicos e fazia medições lá. E eu era uma das pessoas que, em determinados esquemas de horários e dias, eu ia para lá para anotar os dados que estavam sendo registrados automaticamente nos aparelhos. Bom, a razão de eu continuar no Caetano, talvez a principal razão, seja eu ter começado o jardim da infância no Caetano. E lá eu fui levado, não sabia o que era nem nada, mas gostei do ambiente, gostei dos colegas. E a gente que existe um médico aqui, Soares Hungria, que foi meu colega no Jardim da Infância do Caetano de Campos. Depois nós continuamos juntos, ele foi meu colega também na Escola Modelo, depois a coisa separou. E claro, outro dia, através de um amigo comum, eu falei nele, ele lembrou dele, e ele lembra de mim também. Então, talvez sejam essas coisas que fazem com que você acabe se sentindo parte de uma determinada comunidade. Então, essa comunidade, para mim, começou no Jardim da Infância. Depois, como eu há pouco citei, eu fiz exame de admissão para o ginásio do Estado e para Caetano. Entrei nos dois ao mesmo tempo, mas a minha preferência foi pela Caetano.